Vivendo em Casa, nós encerramos a série Cancele hoje com a ênfase no mundo das fantasias. Quem nunca viajou com a mente? Você pode estar deitado ou lendo um livro e, sem perceber, seu pensamento foi para uma realidade bem longe. Pode estar num congestionamento e, sem esforço, começa a se imaginar de férias com a família, num lugar espetacular, e você nem percebe por quanto tempo está ali, viajando. Então, sonhar acordado e inventar situações que você gostaria que acontecessem é muito comum. Eu gosto de fazer isso. Faz a gente esparecer imaginando situações diferentes do nosso cotidiano. A criatividade rola solta e temos toda a liberdade para imaginar o que a gente quiser e ninguém vai criticar, a não ser que a gente fale. Assim, nós fantasiamos com o que não temos e gostaríamos de ter, com o que não somos e gostaríamos de ser, e até com situações que temos medo de encarar. Mas daí aparecem pessoas sem transtornos mentais que vivem numa realidade à parte, e isso o tempo todo. E pior, criam seu próprio mundo das fantasias, um mundo pequeno e secreto de preferências e ilusões. E o smartphone, o dispositivo mais egoísta já inventado, se presta para isso. Dificilmente ele é usado para conversar, mas nele você escolhe o que quiser, quem e o que entra ou não nesse mundo. Carl Truman, professor em Westminster, chama de amebas humanas, que não se doam para os outros, não há qualquer vulnerabilidade verdadeira, nenhum compromisso, nenhum sacrifício, nenhum significado real, nenhum valor. Diz ele, a verdadeira comunhão não pode existir no mundo dos avatares autocriados. Se iludir com uma situação, sentimentos ou com alguém traz desilusão e também decepção. Por exemplo, ao entrar na puberdade, é comum adolescentes sonharem com namorado ou namorada, e até com quem e como vai ser a primeira relação sexual. Mas alguns se alimentam das fantasias e se fecham para o mundo real. Acham que as fantasias são melhores do que encarar o futuro parceiro ou parceira, porque estão no controle da história que elas mesmas criaram, sem precisar sair dessa zona de conforto. E as pessoas se prendem à ideia do que pode vir a acontecer, porque são alimentadas pela ilusão e não pela realidade. O problema disso é o desejo de que o que acontece na imaginação se torne realidade. Conforme o ditado, quando se constrói castelos em nuvens, não se deve tentar morar neles. Qualquer forma de fugir da realidade mostra uma dificuldade em lidar com os problemas. A fantasia funciona como um anestésico, só que seu efeito passa mais rápido do que o problema. Daí, a pessoa sente a necessidade de mais uma dose. E quando menos espera, está presa. E não vive sem isso. O exemplo extremo é de jovens que se submetem ao coma alcoólico ou a uma overdose porque acreditaram numa ilusão. Isso complica a convivência na realidade. O filme O Show de Truman é uma comédia que ajuda a entender esse assunto. Na Bíblia, Deus já nos diz para não nos deixarmos dominar pela ilusão do mal. E diz desse jeito: quem trabalha tem comida na mesa, mas quem persegue caprichos e fantasias
é insensato, não tem juízo. Eclesiastes chama isso de correr atrás do vento. Viver de fantasias é então como tentar encher um saco furado. É perda de tempo. O apóstolo Tiago nos avisa: cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por essa arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. O povo já dizia assim: não nos revelem o que é certo, falem-nos coisas agradáveis, profetizem ilusões, deixem esse caminho, abandonem essa vereda e parem de confrontar-nos com o Santo de Israel, diz o profeta Isaías. Conforme Deus, esse povo rebelde agia segundo a sua fantasia. Está lá no mesmo livro do profeta Isaías. Então, nós vamos insistir em mostrar a verdade. E tem uma história impressionante de um jovem que se deixa seduzir por fantasias e por esses enganos. Ele, assim como muitos hoje, acham que o ser humano está no centro, que é senhor da sua própria vida, de que não tem regras, não tem convenções. O que é verdade para você não é para mim, o que serve para você não serve para mim. Você vive a sua vida e eu vivo a minha, cada um na sua. Mas qual é essa história? Ela está lá no livro de Lucas e diz assim: não se passou muito tempo e o filho mais novo arrumou as malas e foi morar num país distante. Por ser indisciplinado e esbanjador, desperdiçou tudo que possuía. Estava sem dinheiro quando uma seca devastou aquele país e ele começou a passar necessidades. Liberdade não é fazer o que se quer. Isso é ser escravo dos instintos. Esse foi o mundo das fantasias em que esse jovem entrou. Porque viver com um pai que acordava ele cedo para trabalhar na fazenda parecia uma vida miserável. E o cheiro de vaca e de porcos todos os dias? Ele preferiu cuidar da sua vida. Só que a conta veio como aquele trecho de uma música que diz: confortável ilusão, parece a liberdade e, na verdade, é uma prisão. A presunção é de que se pode viver sem prestar contas para ninguém, sem submissão a qualquer regra, e que é proibido proibir. Assim, muitos pais não assumem a educação religiosa, nem instruem eticamente os filhos para que eles escolham o que quiserem. É esse o argumento. É uma declaração, na verdade, de incompetência, porque não sabem criar um filho. Se der certo, muito bem. Se não, a culpa não é minha. Não por acaso que, junto com tanta liberdade, existe tanto vazio e tanta frustração nos dias de hoje. Porque o domínio dos instintos não traz satisfação. Traz, eu diria, uma animalização. O que é isso? É que o ser humano é aquele que é diferente e pode pensar além de si, que tem noção de eternidade e espiritualidade, de Deus e de valores. Isso não é dos animais, mas quando a gente abre mão disso, então a gente se compara a animais. Um outro problema é que esse jovem, como tanta gente hoje em dia,
pensa que o sentido da vida está no dinheiro. Basta ouvir os nossos famosos e se vê que ganham muito dinheiro, mas não tem conteúdo nenhum. Sobra mediocridade, sobra futilidade. Quando aquele jovem perdeu tudo, descobriu que estava vazio. Ele, inclusive, agora sim se meteu no meio dos porcos. Até para comer com os porcos. Ele vivia pelos bens e colheu frustração. Ele também tinha amigos e viveu bem com eles, enquanto tinha dinheiro. Esse tipo de amigo é atraído por dinheiro, sente o faro, tem um faro pelo dinheiro, mas quando o bolso esvazia, eles também sentem isso e daí somem. Quantos colocam o sentido da vida nessa gente? O mundo das fantasias é uma prisão, porque se baseia na ilusão das aparências, dos sentimentos, da falsa liberdade, dos vícios, dinheiro e até de um tipo de amigos. O mundo das fantasias do jovem desmoronou. As coisas começaram a mudar quando ele percebeu que o seu problema não era a escassez de recursos, mas o seu afastamento do Pai. Ele pensou que poderia viver bem, estando longe do Pai e de Deus, e se frustrou. Aí o pecado suga tudo que a gente tem de bom e nos destrói. Viver longe de Deus é frustrante e viver sem Deus é destrutivo. Então, diz a Bíblia, aquele jovem caiu em si e decide voltar para confessar assim, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Arrependimento significa reconhecer que estamos correndo atrás de ilusões. E sem o desejo profundo de mudança, não adianta nada. Então, a moral daquela história da chamada de hoje é que princípios e padrões não são algemas, são trilhos. E quando a pessoa acha que pode viver por impulsos, na verdade, ela se torna escrava. Mas o ápice, o cume da história está no fato de que o pai estava esperando pelo próprio filho e viu o filho quando ele ainda vinha longe. Onde todo mundo via um mendigo, o pai viu o filho. Esse pai mostra o caráter de Deus, que não tem queixas, mas perdoa. Em que mundo você está? No mundo das fantasias ou no mundo de Deus? Nessas horas que eu me lembro que o sofrimento é megafone, é Deus pra mim gritando que eu não sou o super-homem, que eu sou de carne e osso, que eu vou passar sufoco, vou fazer o quê? Não vou esconder meu choro. Às vezes é mais fácil fingir eu sei, fazer de conta que tá tudo bem, que tá tudo zen, disfarçar que não tem nada dando errado, mas eu não sou o Superman. Se não fosse por você, eu jogava a toalha. Tenho visto tanta coisa errada nessa estrada. Muito falso herói se achando tal. Iludido com aplausos, elogios, com um pedestal até eu já vacilei. Dei bobeira, viajei. Esqueci que levo o tombo como qualquer um. Esqueci que levo o tombo. Esqueci que sou normal. Alguém aqui é normal? Eu sou diferente.
diferente igual a todo mundo. Sem você não sou ninguém. Eu sou igual a todo mundo. Não existe Superman. Eu vou insistir em te acompanhar, haja o que houver, acredite quem quiser. Mesmo tropeçando, eu tô aprendendo, tô descobrindo que para tudo existe tempo. Por isso eu tô na luta, tô sobrevivendo. São nessas horas que eu lembro que às vezes eu machuco, às vezes me machuco, e explodindo por fora, explodindo por dentro. Mas eu tô aprendendo. Agora eu tô sabendo que o sofrimento é um megafone. É Deus pra mim gritando que eu não sou o super-homem, que eu sou de carne e osso, que eu vou passar sufoco. Agora não esquento, não vou esconder meu choro. Afinal eu sou um cara comum, que também leva tobo como qualquer um, que tropeça, levanta, mas não sai da dança. Tropeça, levanta e não sai da dança. Eu sou diferente igual a todo mundo. Sem você não sou ninguém. Eu sou igual a todo mundo. Às vezes é mais fácil fazer de conta que tá tudo bem, mas você sabe que eu não sou o Superman. Eu sou diferente igual a todo mundo. Sem você eu não sou ninguém. Eu sou igual a todo mundo. Eu sou diferente igual a todo mundo. Sem você não sou ninguém. Eu sou igual a todo mundo. Não existe Superman. Sem você não sou ninguém. Então, aqui é o Felipe. Por favor, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ative o sininho. Também deixe o like. Nesse domingo, teremos nosso encontro de oração via Zoom, às 7h30 da noite. E faça propaganda dos vídeos das crianças. Com o Sub-15, já retomamos as reuniões nas sextas-feiras, às 17 horas. Os pequenos grupos de conexão estão voltando a se reunir e você pode estar junto com a gente. E ligue para conversar um pouco.